Sr. Presidente. Saúdo, cumprimento naturalmente o professor Domingos Xavier Viegas, até pelo trabalho que fez e pelas posições de grande seriedade que assumiu, como sempre, aliás, de profissionalismo, nesta análise dos incêndios florestais do ano passado. E também, já agora, Sr. Professor, aproveitava para pedir se seria possível de disponibilizar-me a apresentação tão interessante que aqui nos fez, porque às vezes nós acabamos por não ter tempo. Professor, eu gostaria de começar com palavras suas, logo a seguir aos incêndios do Pedrógão, o ano passado, em declarações ao jornal e numa entrevista, diz o professor que não estamos a falar de acidentes que temos vindo a ter noutros anos, em que morre um bombeiro num lado, outro noutro, mas de mais de 60 pessoas, civis que estavam a fazer as suas atividades normais, algumas a passear, e de que de repente são apanhadas por isto, sem estarem preparadas, sem terem recursos para se defender. É necessário, além da prevenção da floresta, melhorar a comunicação entre autoridades e população. Porque isto são uma entrevista que o Sr. Professor dá, eu gostava de me reportar aqui para ir um bocadinho ao encontro da intervenção que nos fez. Porque, de facto, nós estamos a falar aqui sempre de populações abandonadas. Abandonadas porque eu estive em Pedrógão na altura dos incêndios e após os incêndios, e a verdade é que nós estamos a falar de territórios envelhecidos, certificados, e ouvimos falar de uma série de programas que, do ponto de vista teórico, concordo inteiramente, são interessantíssimos. Mas depois temos de ter também em conta, muitas vezes, que estamos a dirigi-los a pessoas que são semi-analfabetas, que muitas vezes nem sequer sabem utilizar estas tecnologias, e temos de ter também uma vertente prática na utilização de pessoas idosas, porque nós muitas vezes ouvimos falar de informática, e esquecemos, estamos a falar muitas vezes para pessoas info-excluídas, que não têm a mais pequena noção. E, professor, todas estas medidas, inclusive na aldeia segura, até que ponto, até porque elogiou e falou nisso aqui em concreto, se teve exatamente em conta, nesta autoproteção das comunidades, que o seu grupo considera muito importante, esta população mais idosa, destes territórios mais deprimidos, que muitas vezes não consegue apreender estas comunicações, a mensagem, ainda que sejam boas as intenções e haja um esforço sério neste sentido. Portanto, se pudesse dizer a percepção que tem dos estudos que tem vindo a fazer, porque é uma pessoa interessada nestes assuntos. E, naturalmente, também, quais as medidas, porque nós temos população, novamente, com o ciclo que existia da limpeza, de aproveitamento na agricultura, de todo o aproveitamento que havia das potencialidades da floresta e do mundo rural, essa realidade não vai voltar. Portanto, quando nós temos este território com agravamento das assimetrias territoriais, e temos, por outro lado, o fundo florestal, como o professor aqui veio dizer, que é desviado, não para estes territórios, mas, na verdade, para o Alentejo e para outros locais, e não sendo feito este verdadeiro aproveitamento, quais são as soluções que, do seu ponto de vista, naturalmente, seriam as necessárias e as medidas concretas, para além dos anúncios que vão sendo feitos, a fazer para que estes dinheiros, estes montantes, estes projetos foram efetivamente utilizados no terreno e nestas populações. Também, professor, há uma situação que nos preocupa e que falou aqui, o PSD tem vindo a falar disto ao longo do ano nas inúmeras audições que já se fez, quer com o seu professor, quer com os membros da Comissão Técnica, portanto já houve uma série de audições, e que de facto é as falhas na proteção civil. As falhas que continuam, professor, quais seria aquilo que tínhamos que fazer de forma quase imediata, para que se colmatasse um bocadinho dessas falhas, e nomeadamente também a importância desta lei orgânica, que nós vimos a reclamar há imenso tempo. Ela tem sido anunciada por diversas vezes, mas a verdade é que até hoje continuamos igual e, portanto, qual seria aquilo que consideraria medidas já urgentes e que não foram tomadas até hoje, infelizmente para todos nós, para que se melhorasse ou pelo menos minorasse os problemas que vimos a sentir no combate e na prevenção dos incêndios florestais. E porque o tempo vem andando e vão-me dizendo, eu gostaria que comentasse, se fosse possível, de forma mais detalhada, o problema do ICNF. Nós temos queixas dos municípios, que mesmo contra os planos de defesa contra incêndios, que não têm resposta, que dizem que os municípios não cumprem, mas é porque não têm respostas do ICNF. Qual seria, professor, se tiverem condições de responder naturalmente, medidas que muito rapidamente pudessem colmatar estas falhas tão graves que aponta ao ICNF nesta sua apresentação interessantíssima que nos fez inicialmente. E também, porque, professor, fala dos incêndios, do aumento do território, este ano não tem sido,
até que ponto é que as medidas que foram tomadas, na sua opinião, de facto nos preparam para que flagelos como os do ano passado não se repitam, sem ser contarmos que chova, porque felizmente este ano tem chovido e mais virtude da meteorologia, na minha modestíssima opinião, naturalmente, do que propriamente medidas concretas. E quais medidas acha que já foram efetivamente tomadas para que cenários como aqueles que nós vimos o ano passado, em termos de preparação no terreno e dispositivo, estejam preparados para que eles não aconteçam e não tenhamos que confiar no tempo? Muito obrigada pela sua disponibilidade, professor, mais uma vez. Obrigado.